Fala, mestres, beleza? Thunder aqui com mais um anime do nosso guia de final de temporada da temporada de abril e primavera de 2018. E agora um clássico que volta completamente revitalizado e eu diria melhorado. Com vocês, Gingaeyu Densetsu Dainil Dizzy Kaikou. Ou pros mais íntimos, Legend of the Galactic Heroes Dainil Dizzy Kaikou. Que não mudou muita coisa, o nome ainda continua gigantesco. Continuaria gigantesco, mas nós poderíamos abreviar pros íntimos para LOG. O famoso LOG, o melhor anime de lore inglês da história. Sim, e pra quem não conhece o melhor anime de lore inglês da história, qual é a sinopse dele? É uma história de uma ópera espacial que diz que no futuro distante, toda a galáxia foi dividida em dois pontos. A Aliança Democrática dos Planetas Livres e o Grande Império Galáctico. E eles estão numa briga gigantesca há mais de 100 anos, se eu não me engano. E a história vai seguir num ponto onde duas mentes brilhantes, praticamente, de cada ponto, o Reinhardt pelo Império e o Yang pela Aliança, eles vão chocar e fazer conquistas pelos seus respectivos lados, além de tentarem cumprir os seus objetivos pessoais. A principal mudança aqui que a gente já tem nesse Legend of the Galactic Heroes, ou LOG, que é muito mais fácil de falar, é que, obviamente, ele saiu da história original, ele é uma releitura, eu diria, um remake do seu antecessor, pegando pontos tanto do anime antigo quanto da própria novel, que é o material original, e ele cria a sua própria leitura de LOG. E esse já é o maior ponto positivo que a gente pode dar pra esse anime. E a proposta, obviamente, é recontar aquela história, que é uma história de ópera espacial, de guerras, de conflitos, de interesses. É uma narrativa gigantesca, com muitos leques a serem abertos, explorados, que fala muito sobre personagens, sobre mundo. Ele tem uma história muito rica a ser contada, e esse daqui, ele diz muito pra nós o que ele quer contar sobre esse mundo. O que ele quer pegar dessa ópera espacial, dessa obra gigantesca, e quais pontos ele quer focar. E aqui ficou muito óbvio que esse LOG quer falar sobre personagens. Ele quer fazer esses personagens serem importantes pra montar a história, pro mundo ser apenas um reflexo dos personagens. Não, os personagens eram um reflexo do mundo como era no antigo. E essa escolha, ela foi montada de uma forma muito bem pensada pra fazer isso. E já que ele fala muito sobre personagens, como eles são, Rafa? Isso eu tenho que admitir que foi algo que me surpreendeu. Porque os dois pontos principais, que são Reinhardt e o Yang, eles são personagens muito ricos. Principalmente o caso do Yang. A forma como ele lida com as coisas e como ele resolve os seus problemas, como ele entende os problemas, é muito interessante. Ele é um cara que obedece às ordens, mas que tem o seu objetivo, ele é muito ativo no desenrolar da história, o que, além de tornar o personagem muito bacana, por ser um cara de atitude, ele é um cara sarcástico, e ele tem o seu tom, o seu ritmo, a sua maneira de ir. Então ele também tem a sua personalidade bem interessante e que o define muito bem. E mesmo Reinhardt, que é a sua contraparte, não tendo aparecido tanto quanto o Yang, até porque esse novo focou muito mais na aliança, o Reinhardt também é um personagem muito rico de se falar, porque ele tem todo um jogo de querer entrar no Império e fazer mudanças, e ele já tá num ponto muito alto da carreira dele, onde ele tá quase do topo praticamente. Então você vai acompanhando dois personagens super diferentes, com motivos diferentes, em patentes diferentes, com ideologias diferentes. Por mais que não tenha tanto foco em um, ainda demonstra muita coisa interessante. E até mesmo os personagens de apoio conseguem ser interessantes. O próprio Walter, pela parte do Yang, o braço direito do Reinhardt, o Kirsai, também é um personagem que diz muita coisa, que tem a própria história. Então, LOG, mesmo os personagens sendo muito criticados por causa do design, que deu uma repaginada, eles ainda se mantiveram numa base e conseguiram manter muitas coisas interessantes deles. Tanto que é uma qualidade tanto da própria obra original, quanto do diretor e roteirista, que pegaram essas características muito acentuadas desses personagens e maximizaram, porque aqui, já que eles querem contar o mundo como
como reflexo dos personagens, eles precisam focar muito mais a história pela narrativa do Yang e do Reinhardt. Então tudo acontece de acordo com as ações deles. Você não tem, como no antigo, episódios que focam um personagem genérico que é um conceito pra mostrar determinada situação daquela parte do mundo, daquela parte da história. Não, tudo aqui reverbera entre esses dois personagens e isso é muito positivo, porque dá escolhas, dá força de ação muito maior para esses personagens, que já são personagens muito interessantes e ricos, fazendo a narrativa não se perder. E esse ponto, inclusive, é de melhor qualidade do que o antigo. Ele consegue segurar tão bem esses personagens e trabalhar a dinâmica entre eles, e inserir esses personagens de forma convincente na história, dando seus devidos papéis, que fazem esses personagens serem muito mais ricos e fazer a história se desenrolar numa linha muito mais segura e coesa. Não é confuso esse log. Eles conseguiram acertar muita coisa em questão de narrativa e storytelling, justamente por manter a narrativa focada nos personagens. Isso é um ponto maravilhoso. Mas, como nem tudo são flores, a coisa que mais me incomoda aqui, eu diria que é o ponto de mais baixa qualidade desse anime, é o emburrecimento coletivo dos personagens. Todo mundo, independente de cargos, independente de patentes, independente de conhecimento, eles acabam sendo mais pastéis do que o próprio Reinhardt e do que o próprio Yang. Ou até os personagens de apoio da parte do Yang ou do Reinhardt, eles acabam tendo mais conhecimento, tendo mais, digamos assim, protagonismo e resolvendo mais problemas do que outros generais, capitães e pessoas que são muito mais importantes e têm muito mais patente do que eles. Isso estraga bastante alguns planos e algumas escolhas do desenrolar dessa narrativa, que obviamente foi pouca, porque eles vão adaptar o resto em 3 filmes, ou pelo menos tentar adaptar o resto da história em 3 filmes, mas pra esse começo já foi um ponto muito específico que realmente deu pra dar uns pontos negativos por causa disso. O pior é que a gente pode até dar exemplo de situação, como por exemplo, enquanto você tem um momento quase que inútil demonstrando meio episódio do braço direito do Reinhardt, o Kirzai, conseguindo conquistar um planeta, não por mérito dele, por mérito de burrice dos outros, você tem do outro lado 2 generais de alto cargo, de alta patente, mal conseguindo liderar uma fortaleza sozinho porque são 2 briguentos. Até causa uma queda de imersão, mesmo quando eles tentam ser inteligentes, porque eles até começam falando, não, porque temos que fazer tal situação, mas aí você lembra, mas é o mesmo cara que há 2 cenas atrás estava quase soltando a franga com o outro porque não queria fazer de certa forma. Então, até mesmo isso acaba tirando um pouco do sentido e de tudo que, de toda a grandiosidade de guerra e política que o log quer contar. Outro ponto muito interessante que não dá pra deixar de notar é a produção desse log. Eles repaginaram tudo, trocaram muitos conceitos visuais de background, da própria representação da tecnologia, é algo muito mais renovado, é muito mais atual. Ele não é aqueles caixotes enormes de metal que eram as tecnologias do antigo log, e isso daqui faz todo sentido quando você tem telas flutuantes de touch, onde você tem videochamadas, onde você tem tecnologias realmente de sci-fi, que faz todo sentido, pensando que log tem uma tecnologia muito à frente do nosso tempo, e também, obviamente, a parte geral de produção, trilha sonora, direção, animação. A gente pode ir cortando aos poucos aqui, falando de cada um deles, porque a parte de produção, ela tem alguns méritos que eu acho que seria interessante de falar separadamente, e eu já começo falando da trilha sonora. Por mais que o Sawano só tenha feito a abertura, que foi uma bela de uma abertura, foi uma baita abertura, a melhor abertura dessa temporada pra mim, a gente teve uma evolução de aprendizado, talvez, do diretor de som, ou ele aprendeu a não fazer besteiras que ele fez no começo da obra. É muito visível a evolução que ele tem no trabalho de trilha sonora, de efeitos sonoros, de toda a direção de som como um todo. Porque você no começo, no primeiro episódio, tem uma bateção de piano horrorosa, que eles fazem uma confusão na sua trilha sonora, com efeitos sobre trilha, é uma coisa assim
horrorosa, muito mal feita. Em contraste, você tem o último episódio que eles fazem uma literal obra espacial, onde eles montam todas as cenas, onde eles montam todos os momentos em um encaixe de uma única trilha. E foi algo assim maravilhoso. Então é um ponto de evolução de que acabou se tornando qualidade pela evolução que ele teve ao longo dos seus episódios, que é com certeza notável. Não só isso que eu acho que é notável, como também acho interessante destacar a animação 3D que o Log carrega. Normalmente, quando a gente fala de animação em 3D, mesmo que seja em um pequeno ponto ou em um determinado tipo de coisa, como por exemplo robôs, normalmente as pessoas olham com cara feia. Só que o Log, ele conseguiu fazer uma animação 3D simplesmente maravilhosa. No caso, toda a produção 3D fica apenas nas lutas espaciais, nas naves, nos tiros, etc. Só que todas as naves são incrivelmente bem detalhadas, são bem moldadas, as coisas realmente acontecem, então você tem realmente naves atirando, explodindo, muitas coisas acontecendo, sem ficar bugado ou perder consistência, sem tiros voando no nada. E isso ajuda muito mais pra você emergir nessa grande batalha espacial. A cena que o Thunder descreveu do episódio 12 não só é corroborada pela trilha sonora, como também pelo CG, que conseguiram utilizar ele pra fazer um monte de giros e coreografias, que ficou simplesmente sensacional. Conseguiram muito bem mesclar esse CG. A parte 2D também, de animação, mérito também do próprio diretor, que sabe fazer bons ângulos, mas ele potencializa o bom traço que o anime tem, apesar de ser muito criticado, e eu concordo com algumas críticas de character design, eu vi que, apesar de ser muitas vezes genéricos e bonitões, principalmente os personagens principais, onde temos problemas etnícos, onde a própria etnia desse mundo não faz muito sentido, o próprio Yang não tem cara de chinês, ou algo que lembre alguma coisa relacionada ao seu nome, outros personagens que possam ser de etnias diferentes não realmente têm seus traços de character design, essa etnia ali, que é um ponto que incomoda, mas não é um ponto tão ruim assim, mas tudo foi feito com muito carinho, com muito detalhes, os próprios personagens que são bonitões, eles são bem diferentes um do outro, você pode ver os generais, tanto da Aliança quanto do Império, eles fizeram uma gama bem vasta de personagens diferentes, mesmo que esse diferente não seja necessariamente bom ou real pro que eles queiram contar e pelos que representam. Mas tirando só essa parte de character design, a própria animação, a fluidez dos movimentos, os bons takes, boas fotografias, tudo foi realmente um trabalho muito bem feito. A Production ID e o seu diretor estão de parabéns, que com certeza dessa temporada foi uma das melhores produções. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Até falando não só do que eu achei dessa temporada, mas o que eu achei de Log em si. Eu vejo que Log tem uma ideia muito interessante e tem um mundo muito vasto pra trabalhar. Só que, fazendo uma coisa meio chata, mas uma pequena comparação do antigo pro novo, em quesito pessoal, eu gostei muito mais do novo, porque ele é menos confuso, ele tem muito mais detalhes, até da datação do antigo, que são muito incômodas e que quebram fácil a imersão. Mas no caso do novo, eles deram uma ótima repaginada que conseguiu atrair gente nova pra ver o Log e mostrar esse universo rico que existe. Antes de terminar, eu só queria dar uma palhinha de um especial que teve de Log, que o criador de Log falou uma coisa muito interessante, que ele adorou o fato de que o novo Log não é algo que só está copiando o anime antigo ou até mesmo a obra original dele. É uma releitura, como o Thunder falou, é uma releitura de Log. Então, ele tem uma coisa nova, ele tem a sua própria personalidade, ele é próprio, que é algo que a gente vem falando aqui positivamente com Devilman Crybaby, com o Yuasa readaptando Devilman para os dias atuais, ou até mal, como o caso de Mahou Tsukayomi, onde o diretor não conseguia passar todo o quê da arte de Mahou Tsukai pro anime, e que ficou algo muito vago. E é para isso que serve uma adaptação, você pegar e adaptar e aproveitar de todos o audiovisual que você tem para trazer essa obra. E aqui é um caso que fizeram muito bem, mesmo que talvez não seja tão agrado, principalmente por character design, em questões de produção e adaptação, esse Log novo tá de parabéns, simplesmente. Eu não tenho nem que colocar nem pôr, porque concordo completamente, eu preferi muito mais o novo do que o antigo, mesmo entendendo toda a sua datação, isso ficou obviamente por critério pessoal, mas fizeram por onde? Porque realmente essa é uma adaptação, é uma obra do Shunsuke, do diretor, de toda
toda a sua staff. Ele fez a sua própria leitura, ele tem a sua mão ali, e é isso que é interessante da gente ver em animes. Não é só copia e cola, é você fazer a sua versão de. E com certeza esse log foi isso, com um trabalho muito cuidadoso, de muitos detalhes, colocaram muito carinho nesse trabalho e deu pra perceber, porque com certeza foi um dos melhores animes dessa temporada. E eu fico só triste de saber que vai ter continuações em 3 filmes e provavelmente não vai ter tempo suficiente de contar uma história que teve uma ótima staff que foi incumbida de fazer. Eu fico triste de os filmes talvez não conseguirem contar tudo que precise, mas fico feliz porque realmente vale muito a pena você acompanhar esse log pra quem gosta de óperas espaciais, pra quem gosta de Minding Game, pra quem gosta de boas animações, pra quem gosta até de guerras como um todo. Então, se você gosta desse estilo de obra, pode conferir, esse log tá maravilhoso. Então é isso, gente, esse é Giga Dei Densetsu Dai New Dizzy Kaikou, e eu agora quero saber de vocês o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários. Se você for assistir, deixa depois o seu comentário e fale pra gente o que você achou. Então vamos ficando por aqui e acompanha nossas gravações aqui na Twitch, o link tá aqui na descrição, e vamos indo nessa, e um bom anime e até o próximo vídeo. Falou!